Pois é, para nós é uma alegria muito grande ter a presença virtual do pastor Ricardo Barbosa com a gente, que é uma pessoa que realmente tem nos ensinado muito, e eu tive o privilégio, né, de participar do projeto Emaús alguns anos atrás, e enfim, que tem tanto para nos ensinar e contribuir com essa questão da formação espiritual. Esse ano, esse ano a Igreja Esperança focou no tema da oração. Então, os grupos nas casas estão estudando, né, o livro do Timothy Keller, Oração, e por isso que nesse evento especial de celebração do aniversário da igreja, nós gostaríamos de trazer esse tema da oração. E ninguém melhor que o pastor Ricardo para contribuir com a gente nessa reflexão. Então, eu só gostaria de dizer que a celebração é também uma disciplina espiritual, como a gente tem aprendido. E exige esse esforço, sabe, da gente sair desse lugar de crítica, de murmuração, de ver muitas vezes só as coisas ruins, as coisas que não funcionam, e nos engajarmos com o que Deus está fazendo e vermos a bondade e o amor do Senhor presentes na nossa vida e na nossa realidade. Então, eu gostaria de incentivar cada um que está agora participando conosco dessa celebração do aniversário da igreja, para exercitar a celebração como uma disciplina espiritual, se engajar com a alegria e com a bondade do Senhor manifestadas na vida dessa igreja, que não tá depositada somente, né, nas pessoas da liderança dessa igreja, mas compõe todos aqueles que fazem parte dessa igreja, cada um de nós, cada um dos membros, dos visitantes, dos diáconos, os voluntários, as pessoas que compõem as equipes, as diaconias. Então, nós nos engajamos com alegria e com a bondade do Senhor e respondemos a Ele em gratidão por tudo que o Senhor tem feito pela vida dessa igreja ao longo desses 12 anos. Então, para nós é uma alegria ter o pastor Ricardo aqui com a gente. Muitos já o conhecem, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, lá em Brasília. Tem um trabalho belíssimo com o Centro Cristão de Estudos, com vários projetos, né, o Projeto Vocate, o Projeto Emaús. Escreveu vários livros. No intervalo eu vou falar um pouquinho sobre um deles que acabou de ser lançado pela editora Mundo Cristão. Vale muito a pena ler todos os livros do pastor Ricardo nessa área de formação espiritual. Também escreve, né, para a revista Ultimato, é professor do Seminário Servos de Cristo. Enfim, é uma alegria para nós. Pastor Ricardo, muito obrigada por o senhor estar aqui e ter aceitado o nosso convite. Bem, o prazer é todo meu, a alegria é minha. E assim, uma alegria imensa em participar dessa celebração com vocês. Embora uma igreja ainda nova, entrando na sua adolescência, mas é uma igreja que tem contribuído de uma forma impressionante em todo o país e fora dele, com certeza. O testemunho de vocês, a contribuição de vocês através de tudo aquilo que vocês têm feito e de toda a comunidade, né, que tem de alguma forma contribuído sobre vários aspectos para a formação cristã, bíblica, teológica, espiritual do povo de Deus pelo país afora. Então, para mim, é um privilégio muito grande poder participar desse momento. É uma honra, na verdade, uma honra muito grande. Eu sou muito grato a Deus por todos vocês. Alguns eu já conheço pessoalmente, outros conheço de ouvir falar, mas espero um dia, passando por Belo Horizonte, conhecer vocês mais pessoalmente, tá bom? Conhecer a igreja. Bom, o tema que vocês pediram para trabalhar nesses dias, nessa celebração, que envolve a oração, eu gostaria de compartilhar, meditar com vocês sobre as 3 parábolas de Lucas sobre oração. O Evangelho de Lucas é o único evangélico que registra essas 3 parábolas. E nessas parábolas, Jesus não nos apresenta uma forma, uma estrutura
de oração. Isso ele faz na oração conhecida como Pai Nosso. Nessas parábolas sobre a oração, Jesus nos apresenta algumas verdades, algumas exortações, alguns princípios que são fundamentais e que nos orientam na prática da oração. As três parábolas encontram-se, a primeira em Lucas 11, que nós vamos ler agora, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12, depois em Lucas 18, os versos 1 a 8, e Lucas 18, do 9 ao 14. Aí são duas parábolas seguidas. As parábolas conhecidas como a do amigo inoportuno, a da viúva e do juiz iníquo, e a parábola do publicano e do fariseu. Então, eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, os versos 1 a 12, embora a parábola encontra-se nos versos 5 a 8, tá? Mas eu quero ler o texto todo. Diz assim a palavra do Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Na introdução à primeira parábola, aqui no Evangelho de Lucas, nós encontramos um dos discípulos de Jesus fazendo um pedido a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E certamente essa deveria ser a primeira e a mais frequente oração nossa. Ensina-nos a orar porque não sabemos. Se existe um aspecto da experiência da fé e da vida cristã, do qual nós nos encontramos sempre, de certa forma, endividados, confusos, é a prática da oração. E, na verdade, até onde eu consigo pensar, esse é o único pedido dos discípulos registrado nos evangelhos. Eles não pedem para que Jesus os ensine a pregar, evangelizar, curar, realizar sinais, prodígios, milagres, aconselhar, etc. Não. Eu imagino que eles percebem que em tudo aquilo que Jesus fazia, e por trás de tudo aquilo que Jesus falava, era fruto de um relacionamento que Jesus nutria com o Pai.
E eles viam Jesus frequentemente se retirar para lugares solitários e orar. E sabiam que todo o ministério de Jesus estava, de alguma forma, relacionado com a sua vida de oração. E Jesus responde à pergunta dos discípulos de duas formas. A primeira foi com esse modelo de oração que nós conhecemos como Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E nessa oração, Jesus oferece aos seus discípulos a estrutura básica, a estrutura teológica da prática da oração. E a segunda forma é uma parábola, ou essas três parábolas que nos ajudam a compreender as verdades, alguns princípios que compõem a prática da oração. E embora a minha intenção seja meditar nas parábolas e o ensino delas sobre a oração, eu gostaria de preliminarmente fazer rápidas considerações sobre a oração que Jesus nos ensinou, por um motivo muito simples. O conteúdo das parábolas irão nos remeter sempre de volta à oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a estrutura básica, fundamental da prática da oração. Então, as parábolas, elas sempre nos levarão de volta a essa oração. Uma consideração que eu gostaria de fazer sobre a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é sobre a oração em si. E a pergunta que eu tenho feito para mim mesmo, para minha igreja, já de muito tempo sobre essa oração que Jesus ensinou, é por que a oração que Jesus nos ensinou a orar não é a oração que nós oramos. Os discípulos pedem a Jesus para que ele os ensine a orar. E ele responde dizendo, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. E ele segue com essa oração bem conhecida, conhecida de todos nós, conhecida no mundo inteiro. No entanto, quando consideramos as orações que fazemos, seja na devoção pessoal, privada, seja as nossas orações comunitárias, é fácil perceber que essa não é a oração que estrutura a nossa prática de oração. E é, no mínimo, estranho perceber que os discípulos de Jesus não levam a sério o ensino de Jesus sobre a oração. Veja, o que Jesus está propondo não é uma espécie de mantra para ser repetido, mas o que ele apresenta é uma estrutura, é uma forma que precisa estabelecer os fundamentos da prática da oração. E quando nós olhamos mais detalhadamente, quando prestamos mais atenção a essa oração que Jesus nos ensinou, nós percebemos que ela tem algumas características que são fundamentais. E mesmo quando nós olhamos as orações de Jesus registradas nos evangelhos, nós vemos que essa mesma estrutura permanece na oração de Jesus. Então, veja bem, a oração que Jesus nos ensinou, quando nós olhamos, por exemplo, para os pronomes da oração, nós vemos teu, tua, nosso, nossas, nossas. Teu nome, teu reino, tua vontade. Nosso pão, nossas dívidas e nossas tentações. Veja, a oração, ela começa com, digamos, a agenda de Deus, não a nossa. A santidade do nome de Deus. A manifestação do reino de Deus. A presença da vontade de Deus. Ela começa com essa realidade que nos remete para o mundo de Deus, não para o nosso mundo. As nossas demandas, elas não compõem a pauta inicial da prática da oração. É Deus e o mundo de Deus. E ela segue com o povo de Deus, nosso pão, nossas dívidas, nossas tentações. Então,
é necessário refletir se as nossas orações, elas têm essa estrutura, se elas têm essa mesma forma, esses mesmos princípios teológicos. Uma outra observação é que quando nós olhamos na versão do Evangelho de Mateus sobre a oração do Pai Nosso, que aparece no capítulo 6, nos versos 5 a 8, Jesus orienta os seus discípulos a não agirem como os gentios, que não conhecem a Deus, e que presumem que o poder da sua oração está na retórica e não na compreensão sobre quem Deus é. E Jesus afirma para os seus discípulos que Deus, o Pai, a quem nós nos dirigimos nas nossas orações, conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de expressá-las. E ele volta a esse tema mais no final do capítulo 6, quando ele fala da vida ansiosa, dos versos 25 a 34. Então aqui Jesus orienta os seus discípulos a não se preocuparem com as necessidades básicas, como comer, beber, vestir e tudo aquilo que isso se relaciona. A razão para isso já foi afirmada anteriormente, quando ele disse que o Pai Celeste conhece as nossas necessidades, no capítulo 6, no verso 8. E ele insiste dizendo que nós não devemos nos inquietar com perguntas do tipo: o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, e segue dizendo mais uma vez que são os gentios que procuram essas coisas, mas que o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E termina dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja bem, o que Jesus está aqui orientando os seus discípulos quanto à prática da oração? Ele está orientando-os a não se preocuparem com essas demandas básicas do dia a dia, comer, beber, vestir, e que deveriam se ocupar e deveriam se preocupar com o reino de Deus e sua justiça. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo basicamente é o seguinte: quando vocês forem orar, não fiquem preocupados com essas demandas básicas do dia a dia. O Pai Celeste conhece cada uma delas. Busquem o reino de Deus, busquem a justiça do reino de Deus. Mas veja que o que nós fazemos normalmente é exatamente o oposto. Normalmente, nas nossas orações, sejam elas privadas, sejam elas públicas, nós ficamos preocupados e os nossos pedidos de oração, nossos motivos de oração são as nossas demandas do dia a dia, demandas pessoais, as nossas necessidades particulares de saúde, de trabalho, de família, etc. Nós nos preocupamos com isso, não com o reino de Deus e com a sua justiça. É como se nós orássemos por aquilo que Jesus disse para não nos preocupar, e não orássemos por aquilo que Jesus disse para nós nos preocuparmos. E eu fico, às vezes, me perguntando, parece que não foi com Jesus que nós aprendemos a orar, pelo menos no contexto em que eu vivo, a impressão que eu tenho é essa. Não quero que me entendam mal. Podemos e devemos, sim, suplicar por nossas necessidades particulares, pessoais. Veremos que isso está presente no ensino de Jesus sobre a oração, mas o que para mim é importante reconhecer é que a estrutura básica apresentada por Jesus na oração do Pai Nosso, quando os discípulos perguntam para Jesus, ou pedem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, essa estrutura nem sempre aparece na base das nossas orações. E é muito importante nós entendermos que o Deus a quem nos dirigimos em oração é o Pai Nosso, é o Pai Celeste, é o Pai de Jesus Cristo, aquele que conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que nós possamos expressá-las nas nossas orações, e que devemos, sim, ter como
prioridade, como ponto de partida, como interesse número 1 na prática da oração, o reino de Deus e a manifestação desse reino, do governo de Jesus Cristo, com justiça e com poder. E que a vontade de Deus seja feita aqui, entre nós, como ela é feita no céu. E as parábolas de Lucas sobre a oração nos ajudam a entender melhor. Não só o Deus a quem oramos, mas os princípios que devem moldar, estruturar a nossa prática da oração. Então vamos à primeira parábola, que é o que interessa nesse período das nossas conversas e meditações. A primeira parábola que nós lemos, o título que aparece para essa parábola na versão revista e atualizada é a parábola do amigo inoportuno. Eu, com todo respeito, eu diria que é um título, de certa forma, inoportuno para essa parábola, porque é um título que nos induz a pensar que o ponto principal dessa parábola e do ensino de Jesus nessa parábola diz respeito à persistência do amigo inoportuno que insiste em acordar seu amigo à meia-noite e continua batendo na porta da casa desse amigo até conseguir o que precisa. Na parábola do juiz iníquo e da viúva, nós vamos ver sobre a persistência, a perseverança na oração. Mas não é o caso, na minha opinião, dessa parábola. Essa parábola não diz respeito, o ponto principal dela não diz respeito à importunação daquele amigo. Se o objetivo, veja bem, se o objetivo da parábola é nos revelar a natureza do Deus a quem nós nos dirigimos em oração, e se Deus se revela nessa parábola como alguém que demonstra uma enorme má vontade em nos atender, que fica gritando do lado de dentro, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, eu já estou dormindo, não posso me levantar para te atender. Que incentivo nós encontramos nessa parábola para orar? Se Deus é revelado como um Deus que fecha a porta, tranca pelo lado de dentro e demonstra uma enorme má vontade em nos atender, que incentivo nós teríamos para orar? Uma parábola como essa te animaria a orar? E veja bem, se a parábola não é sobre o amigo inoportuno que foi pedir pão altas horas da noite, à meia-noite ou de madrugada, e precisou insistir até receber aquilo que ele precisava, qual que é o significado? Qual que é o sentido? O que Jesus está, na verdade, querendo nos ensinar com essa oração? O reverendo Darrell Johnson, professor de teologia pastoral e de pregação no Regent College, um grande pregador que eu admiro muito, foi pastor presbiteriano, eu o conheci como pastor pregador na primeira igreja batista de Vancouver, no Canadá, e em um sermão sobre essa parábola, ele lançou uma luz que me chamou muita atenção, que até então eu não havia me dado conta, e sempre interpretei essa parábola, como acredito, grande parte dos nossos irmãos e irmãs, como uma parábola sobre a insistência, sobre a necessidade da importunação para conseguir, para obter aquilo que se espera de Deus. Mas a parábola que conhecida como a parábola do amigo inoportuno, fica difícil se livrar desse título, mas é uma parábola que ela inicia com uma pergunta. Aliás, quase que a parábola toda, os versos 5 a 7,
trata-se de uma pergunta. E a pergunta começa com: qual dentre vós? É uma longa pergunta, mas é uma pergunta. Em outras palavras, Jesus está perguntando o seguinte aos seus discípulos: vocês conseguem imaginar isso? É possível que algo assim aconteça? É possível que algum amigo de vocês seria capaz de negar um pedido seu, mesmo que seja tarde da noite? Essa pergunta tem um contexto cultural que precisa ser considerado e é muito importante para entender o que Jesus está nos ensinando sobre a oração. E se lermos essa parábola com as lentes de uma pessoa que viveu na Palestina no primeiro século, nós vamos ter uma compreensão mais clara. Mas se lemos essa parábola com as lentes de alguém que vive em Belo Horizonte, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em alguma cidade grande do mundo, Nova York, Paris, nós vamos ter outra compreensão. Mesmo porque o porteiro do prédio, do condomínio, já não deixaria ninguém entrar, e se alguém bater na porta da minha casa, meia-noite, 1h da manhã, eu não vou abrir, ninguém aqui vai abrir a porta da casa meia-noite, 1h da manhã. Talvez em alguns lugares, em menos de 5, 10 minutos, a polícia já vai estar no local, levando aquele cidadão. Mas não é o caso da cultura da Palestina do primeiro século. Ou mesmo para uma cultura de uma cidade do interior de Minas, ou do interior de Goiás, ou do Nordeste, onde a hospitalidade é um princípio de honra. Ou seja, bater na porta de um amigo, mesmo que tarde da noite, na Palestina do primeiro século, ou em algum lugar hoje pequeno, uma cidade pequena, onde a violência não seja uma ameaça tão grande, o resultado é diferente. A hospitalidade, como eu disse, em muitas culturas, é uma questão de honra, e esse era o caso da Palestina do primeiro século. Eu nasci aqui perto de Brasília, em Anápolis, em Goiás, e nasci na metade da década de 50, e aí a década de 50, 60, até a década de 70, quando eu morei em Anápolis, o início da década de 70, era uma cidade pequena e havia, e como há ainda em Anápolis, uma colônia de imigrantes árabes muito expressiva, particularmente de libaneses. Uma das irmãs da minha mãe, a irmã caçula da mamãe, casou-se com um libanês, Elias, tio Elias Mansur El-Zayek. E eu tive o privilégio de morar com eles durante um ano, quando os meus pais foram para o interior de Goiás. Meu pai foi trabalhar lá e eu fiquei em Anápolis para estudar. E fiquei morando com eles. E na casa dos meus tios, sempre tinha comida em abundância. Isso é comum em famílias goianas, mineiras, a gente sabe disso. E para o meu tio, particularmente, era uma questão de honra, que todos na sua casa comessem, e comessem bem, e muito. Eu me lembro uma vez, eu já morava em Brasília, mas a minha cunhada, irmã da minha esposa, foi para um encontro de senhoras em Anápolis, ela mora em Goiânia, e ficou hospedado na casa dos meus tios. E ela chegou depois de uma das reuniões e tal, comeu alguma coisinha e foi deitar. E meu tio costumava chegar de uma fazenda que ele tinha, que era perto da cidade, já lá pelas 10 da noite. E, como sempre, ele chegou, foi para a cozinha e fez comida, e fez em abundância. E quando foi mais ou menos 11 horas da noite, ele bate no quarto da minha cunhada, onde ela estava hospedada. Ela abre a porta, já tinha pegado no sono, e ele estava lá com um prato cheio de comida, um copo de suco de laranja, chamando ela para sentar de novo na mesa e comer, porque era assim que funcionava, é assim que funciona. Então, era uma questão de honra para ele. E foi lá também que eu aprendi a usar o pão sírio, nas refeições, para comer a comida árabe. O pão tem a função do garfo e da faca para você poder se alimentar.
E eu me lembro, a última vez que eu almocei com ele, meu tio faleceu no início desse ano, mas o ano passado eu passei lá um dia e acabei ficando para almoçar com eles. Minha tia colocou na mesa uma travessa com folhas de alface, tabule e as outras coisas. Eu botei tabule, folha de alface, peguei o garfo e a faca e fui comer. E meu tio, com o sotaque dele, que ele conservou até o fim da vida, misturando francês com árabe, e ele chamava os sobrinhos carinhosamente de tio. Ele olhou para mim e olhou bravo e disse assim: tio, você se esqueceu de como se come tabule? Se está de dieta, come com folha de alface. Se você não está de dieta, com pão, mas nunca se usa garfo e faca para comer tabule. E eu então abandonei meu garfo e minha faca, peguei o pão e fui comer o tabule com pão. Porque é assim que se come. Mas voltemos à parábola. Imagine você vivendo na Palestina do primeiro século. Você recebe um hóspede, tarde da noite, e não tem pão para oferecer. Enquanto o hóspede toma seu banho, você corre na casa do seu amigo e bate na porta, acorda o amigo e pede que ele providencie pão para você, porque você precisa urgentemente por receber um hóspede inesperadamente não tem pão para lhe oferecer. Agora imagine esse seu amigo lá de dentro da casa dizendo: olha, já está tarde, não vou levantar para te dar o pão, já estou deitado, minha família está toda dormindo, por favor, vá embora, me deixe em paz, eu preciso descansar, não me incomode. Você consegue imaginar essa cena? Você acha que isso seria possível? É claro que não. É claro que não. Isso seria impensável numa cultura na Palestina no primeiro século. Como eu já disse, eu quero insistir com isso. Na cultura deles, era vergonhoso negar a hospitalidade e negar comida. Isso era vergonhoso. A hospitalidade era um princípio. Então, quando nós lemos nessa parábola, no versículo 8, que ele levantaria para dar a comida por causa da importunação, a palavra importunação que aparece aqui no verso 8, todavia o fará por causa da importunação, a palavra que aparece é anadeian. Eu não sou um especialista nas línguas originais, mas o Bible Hub ajuda muito nisso, e essa palavra anadeian significa literalmente evitar a vergonha. Não importunação, mas evitar a vergonha. Ele vai dar o pão para evitar a vergonha. É possível imaginar este amigo que negou o pão enfrentando o olhar dos vizinhos da aldeia no dia seguinte. Todos estariam indignados por ele ter negado o pão, por ele ter negado a se levantar e dar aquilo que o seu amigo necessitava. Portanto, a pergunta que Jesus levanta nessa parábola não diz respeito ao amigo inoportuno que foi pedir pão à meia-noite, mas a impossibilidade do amigo a quem ele foi pedir pão lhe negar o pão, não lhe abrir a porta. Isso sim seria inadmissível para aquela cultura e para muitas hoje em dia. A vergonha não se aplica a quem pede, mas a quem foi solicitado o pão. Ele dará o pão por causa da vergonha. E olhando de uma outra perspectiva, de uma forma mais positiva, ele abrirá a porta e dará o pão por causa da honra do seu nome. Mesmo que ele estivesse cansado, e mesmo que ele odiasse aquela pessoa que lhe pediu pão, ainda assim, ele levantaria e daria o pão por causa da honra do seu nome e do nome da sua família. Então aqui nós chegamos no sentido da parábola. Nessa parábola, Jesus não está orientando os seus discípulos sobre a necessidade de importunar a Deus, mas sobre a impossibilidade de Deus, o Pai, não atender
aquilo que lhe foi pedido. Por quê? Porque é vergonhoso. Porque desonra o nome de Deus. A honra de uma pessoa naquela cultura estava relacionada à forma como ela tratava os seus hóspedes. Então, quando nós voltamos à oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, na sua primeira súplica, ele diz: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Honrado seja o teu nome. Por quê? Porque Deus zela pelo seu nome. Ele não vai ouvir o vizinho dizer que ele não abriu a porta para o amigo necessitado. A honra do nome de Deus é o princípio que define a ação de Deus. Veja, por exemplo, o que Ezequiel 36, 22 e 23, e depois o verso 32, veja o que Ezequiel diz. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Veja só o que ele diz. Não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E depois no verso 32, não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Eu gosto disso. Não é por amor de vocês que eu faço isso. É por minha causa. É por causa do meu nome. É por causa da honra do meu nome. É por causa da santidade do meu nome. O profeta Isaías também afirma que Deus executa a sua vontade e os seus juízos por causa da honra do seu nome. Isaías 48, 9, ele diz assim: por causa do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Por minha causa, por causa da minha honra, por causa do meu nome. Moisés, quando ele argumenta na sua oração com Deus, diante da decisão divina de executar juízos sobre o pecado do povo, da idolatria, e Deus decidiu que iria destruir aquele povo, que a sua ira iria se manifestar contra aquele povo no deserto. Veja o que Moisés diz na oração. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Êxodo 32, 12. E depois, em Deuteronômio 9, ele também trata desse mesmo tema. Veja, na oração de Moisés, para que Deus mudasse os seus planos, o argumento de Moisés foi apelar para a honra do nome de Deus. Ele diz assim: Senhor, o que vão dizer sobre ti lá no Egito? Que Deus é esse que tira o povo da escravidão para matá-los no deserto? A honra do seu nome vai ficar manchada lá no Egito. A santidade do seu nome ficará comprometida no Egito. Então, Senhor, torna-te do furor da tua ira. Arrepende-te deste mal contra o teu povo. Muda o teu juízo sobre o teu povo. E Deus ouve a súplica de Moisés e muda a maneira como ele iria disciplinar o seu povo. É interessante, não é? E Davi também apela para a honra do nome de Deus quando ele suplica por perdão. Uma súplica tão rotineira.
Ele diz assim em Salmo 25:11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Por causa do teu nome. Não é por minha causa. Por causa do teu nome que é santo. Então veja bem, uma verdade que nos motiva a orar, e talvez seja a verdade que tem o maior poder na motivação da oração, é o amor de Deus. É quando nós contemplamos Deus como Pai, quando nós o reconhecemos como nosso Senhor, que nos ama, que nos perdoa, que nos aceita em sua comunhão eterna. Ou seja, essa é uma certeza que nos faz aproximar do trono da graça com confiança. Sabemos que somos filhos e filhas de Deus, adotados por meio de Jesus Cristo. Sabemos que Deus fez conosco, por meio do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, uma aliança. E fazemos parte do seu povo, somos o seu povo, ovelhas do seu pastoreio. Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. Mas como afirma o reverendo Darrell Johnson nesse seu sermão sobre essa parábola, ele diz que nós precisamos ter uma certeza ainda maior do que o amor de Deus. Porque mesmo que ele não nos amasse, ele ama o seu nome e jamais irá desonrá-lo. Em 1 Samuel 12:22 diz assim, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Veja, o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Não irá nos desamparar por causa do seu nome, do seu grande nome. Deus age, sempre agiu, por causa da honra do seu nome. Porque tudo que acontece conosco afeta o seu nome. Porque carregamos o seu nome conosco. Somos o seu povo. Rebanho do seu pastoreio. Somos o povo que é chamado pelo nome de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que essa parábola nos ensina é que nós não somos uma presença inoportuna. E nem Deus é alguém que se recusa a se levantar da cama para abrir a porta e nos socorrer. Deus nos atenderá. E nos atenderá sempre por causa da honra do seu nome. E como diz aqui a parábola, dará tudo o de que tivermos necessidade. Então, para concluir, nós entramos na parte final do texto, os versos 9 a 13, onde ele faz a conclusão mais impressionante. Os 3 verbos que Jesus usa, pedir, buscar e bater, não dizem respeito à insistência, mas à segurança e à confiança, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, a porta abre. É o convite mais eloquente para orar. Jesus continua explorando aqui a imagem de um pai, dizendo que nenhum pai, por mais limitado que seja, ele dará pedra no lugar de pão para o seu filho, dará escorpião no lugar de um peixe, seja lá o que for, ou seja, por pior que sejamos, por mais limitados e ignorantes que sejamos, nós jamais faremos isso com os nossos filhos, nós procuraremos sempre dar a eles o melhor que nos é possível dar. Esse é um princípio do qual nenhum de nós discorda. E por isso Jesus afirma que o nosso Pai Celeste não sofre dessas limitações ou imperfeições e nos dará muito mais do que nós somos capazes de imaginar. E veja o que ele diz, que Deus nos dará. O Pai nos dará a si mesmo. Ele nos dará o próprio Deus. Ele nos dará o Espírito Santo. Se Ele nos dá Ele mesmo, se Ele nos dá muito mais do que a gente pode imaginar, se Ele nos dá a si próprio, o Espírito Santo,
O que a gente pode esperar mais? Você consegue pensar nisso? Então, pense na pergunta. Você consegue agora imaginar batendo na porta da casa do Pai de Jesus Cristo e ele responder lá de dentro, gritando, dizendo: não me incomode, já estou dormindo, volte outra hora. Você acha que isso é possível? O convite de Jesus é simplesmente extravagante. Peça, busque, bata. E não pense que isso requer de você uma atitude inconveniente, inoportuna. Não, não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que ele vai abrir, ele vai atender, e vai atender todas as necessidades que apresentarmos a ele. Todo que pede, recebe. Todo que bate, a porta abre. Todo que busca, vai encontrar. E, sobretudo, ele nos dará o próprio Deus, o Espírito Santo. Teria algo maior do que o próprio Deus para ele nos dar? É disso que trata essa parábola. Essa parábola é um extraordinário incentivo para orar. E orar com a certeza de que ele nunca, jamais, gritará lá de dentro: não me incomode. Não. Ele vai abrir a porta e vai dar. E vai dar aquilo que você necessita. É isso que Jesus está dizendo. Que Deus nos inspire a orar com essa parábola. Que Deus abençoe vocês. Amém.